Então, quando a gente fala assim em sustentabilidade, muita gente fala, isso aí é muito fora da minha realidade, mas é um assunto muito fácil de falar e que faz parte do nosso dia a dia. Quase todas as tecnologias verdes, elas não são sustentáveis no começo, porque economicamente falando, elas não são viáveis, né? Porque são caras. As empresas, elas estão sempre brigando para ter um consumo menor de energia. Você, Felipe, você não quer usar um app que quando você abre, parece que o celular tá pegando fogo. Vai decolar, né? 1,3 bilhões de litros de água por ano para resfriar esses computadores, só pra você ter uma noção. Não é parar o progresso, mas ao mesmo tempo é usar o que a gente tem de tecnologia para poder, vamos dizer, melhorar isso, né? O fato de você falar muito obrigado pro ChatGPT consome mais energia. Fala pessoal, tudo beleza, gente? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Tech Team, a nossa série de podcasts sobre tecnologia. Eu sou o Felipe Becker, tenho um canal de tecnologia no YouTube chamado Bitech, falo sobre tecnologia há 13 anos praticamente aí na internet, então me segue lá nas redes sociais e no meu canal. E hoje nós vamos falar sobre tecnologia e sustentabilidade e eu estou aqui com a minha parceira, a Ká. Tudo bem, Ká? Tudo jóia. Muito prazer estar falando sobre esse assunto que é tão importante nos dias de hoje. Eu sou a Carol Tequita, sou engenheira de software, também criadora de conteúdo. Tenho um canal no YouTube chamado A Tequita Dev e tô sempre aqui no Tech Team pra gente desmistificar essa questão de tecnologia, falar sobre tendências de forma acessível. Lembrando que todos os episódios são gravados aqui na loja da TIM da rua Oscar Freire, que é uma loja conceito, né? Exatamente. Aqui é uma loja para quem gosta de tecnologia, para quem quer conhecer vários produtos, porque tem área para testar, tem área gamer, tem produto para casa e, claro, os produtos da TIM também, né? Então vem para cá conhecer a loja, é muito legal, é uma loja conceito que não tem nada igual no Brasil, então tenho certeza que vocês vão gostar. Para quem quer saber de tecnologia e tudo que a TIM pode oferecer. Sim, um espaço muito legal. Inclusive, eu estava jogando videogame antes de começar aqui. Estávamos. Tem uma área gamer aqui que a gente estava aproveitando, né, cara? Que é bem legal. Mas assim, o assunto de hoje é muito importante, que é tecnologia e sustentabilidade. No momento que a gente está vivendo agora, principalmente assim, a gente é uma geração que passou por muitas transformações. Então, a gente viu o computador doméstico surgir e também vimos o impacto de toda essa evolução, as mudanças climáticas, tudo que aconteceu no meio do caminho. Então, é um momento muito importante a gente discutir sobre isso, né? Até porque é um assunto que eu acho que a gente não discutia tanto, né, antigamente. Sim. Quando veio as redes sociais e tudo que a gente viu tudo isso acontecer, é um assunto que começou a ficar em pauta e a gente começou a acompanhar mais de perto. Então, quando a gente fala assim em sustentabilidade, muita gente fala, isso aí é muito fora da minha realidade, né? Eu não sei o que acontece nas empresas, como é que funciona isso, mas é um assunto muito fácil de falar e que faz parte do nosso dia a dia. Totalmente. Né? Sem querer, a gente consome diversos produtos e tecnologias que são sustentáveis e sem contar que é um assunto muito importante devido a tudo que a gente tem visto acontecendo no mundo. Por exemplo, enchentes, tudo mais. A gente está vendo o impacto disso. Sim. Então, a gente mesmo vê essa necessidade de discutir mais sobre esse assunto, né? Exatamente. Porque, quando a gente pensa em relação à tecnologia sustentável, o que seria o conceito? É você falar de qualquer tipo de tecnologia, método, conceito que vai reduzir o impacto ambiental. E tem milhares de formas de a gente fazer isso, né? Então, seja por tecnologias já existentes, seja por inteligência artificial, que tem até um capítulo que a gente já falou sobre inteligência artificial. Então, basicamente, assim, você gerar benefício econômico, social a longo prazo, utilizando a tecnologia e pensando, claro, no planeta e no bem-estar de todo mundo. Até um ponto interessante da gente diferenciar duas coisas, né? Que é a tecnologia verde e tecnologia sustentável. Tecnologia verde, o princípio é justamente essa questão de reduzir o impacto ambiental, melhorar a questão de recursos e tudo mais. Mas quando a gente fala de sustentabilidade, é isso que você falou, tem mais pilares, né? Tem o pilar social, tem o pilar econômico também. Então, não é só a parte ambiental para você categorizar uma tecnologia como tecnologia sustentável. Um ponto bem interessante da gente pensar é que quase todas as tecnologias verdes, elas não são sustentáveis no começo, porque economicamente falando, elas não são viáveis, né? Porque são caras, digamos assim. Sim, e normalmente quando, assim, como a tecnologia, aquilo que a gente já falou em outros podcasts, né? Como a tecnologia, ela é uma coisa que ela desenvolve muito rápido, ela tem muita inovação, normalmente quando você começa uma coisa nova, o pessoal tá mais focado na parte do desenvolvimento ali. Então, assim, como é que a gente vai fazer isso funcionar? Como é que eu vou fazer isso tomar escala? Por exemplo, a internet no começo, né? Era uma coisa muito fora da nossa realidade, mas daqui a pouco começa a ter um impacto real, que é o quê? Você precisa de servidor, você precisa ter os backups, então você precisa de uso de energia, de refrigeração dos sistemas, a gente não vê isso, né? Mas você pensa, sei lá, no Google Drive, tem um local lá que tá os HDs
rodando, uma estrutura Sim. gigantesca, utilizando energia, e aí você começa a ter esses impactos e tem que começar a pensar nisso. E dentro da tecnologia da informação em si, tem o que a gente chama de IT Green, que é justamente trazer essas questões da tecnologia verde como boas práticas ali para a gente reduzir consumo de energia e tudo mais. E aí a gente fala que pode ser, parece uma tecnologia que está longe da nossa realidade, mas, por exemplo, os chips M1, M2 são chips que foram feitos para redução de consumo de energia. Sim. E tá indo no dia a dia, né? Os chips da Apple. Da Apple, sim. Então, é legal a gente ver, e até quando a gente pensa, por exemplo, né, em celular, como você falou, em computador, as empresas elas estão sempre brigando para ter um consumo menor de energia. Isso é uma coisa que ajuda o usuário e, ao mesmo tempo, ajuda o ambiente. Porque, vamos dizer, você vai carregar seu celular, se você precisa carregar o seu celular por 5 horas e utilizar um volume de energia enorme, ou você carrega o seu celular ali em 30 minutos e usa muito menos energia, porque ele armazena a energia melhor. Então, assim, são pequenas coisas que a gente não pensa, mas que dão um impacto, porque a gente está falando de você carregando seu celular, mas nós temos bilhões de pessoas carregando o celular todo dia. Sim, né? sim. E também não só tudo que está por trás que a gente utiliza hoje de inteligência artificial, como os data centers, né? Sim. Então tem aquela questão de você pensar em data centers que utilizam energia limpa, ou que tem um impacto ambiental menor. A Microsoft, inclusive, está trazendo vários data centers aqui para o Brasil e fechou vários acordos sustentáveis aqui para a questão de redução de impacto, redução de emissão de carbono e tudo mais, que é importante, né? Já que você está trazendo isso para cá e tem impacto ambiental, eu tenho que ter uma contrapartida em questão ambiental para ser sustentável isso. Sim, também. E é interessante que, se a gente pensar, por exemplo, quando você vê, né, vamos dizer assim, você vê um data center, você vê o tamanho daquilo, o que aquilo consome de energia, quando você vê aquilo fisicamente existindo, dá um impacto maior nas pessoas, porque daí realmente o pessoal olha e fala, nossa, o negócio realmente precisa ser olhado. Quando a gente fala dessas pequenas coisas, como a gente falou, carregar o celular, é uma embalagem que você usa, que às vezes as próprias empresas de celulares estão fazendo isso, está fazendo embalagem que é composto de material reciclável. Sim. São coisas pequenas que você não vê. Então, você pensa assim, tudo bem, eu estou comprando meu celular aqui, legal, que a embalagem é reciclável. Mas você não pensa nisso muito, mas são milhares de embalagens que são feitas todos os dias. Então, essas pequenas coisas, elas dão um impacto muito grande, né? Às vezes a gente não dá tanta atenção para isso, mas joga isso, vamos dizer, para uma produção de milhares de produtos ao longo de anos e anos de escala. É uma coisa de louco, né? Quando a gente pensa. E essa questão de visualizar, porque é muito difícil visualizar, mas imagina o data center como uma série de computadores gigantescos, assim, e isso precisa ser resfriado. Então, você utiliza muita água. Exato, energia. Inclusive, é um dos data centers do Google, né? Eles utilizam ali cerca de 1/3 da água que a cidade ao redor utiliza. Então, cara... Nossa Senhora, é muita coisa, né? É 1,3 bilhões de litros de água por ano para resfriar esses computadores, só para você ter uma noção. A gente até falou aqui sobre o conceito de você ter sustentável, que ele é o tripé ambiental, social e econômico. E quando você fala do verde, do foco ambiental, eles meio que se misturam, porque quando você consegue, vamos dizer, você está pensando na tecnologia, vamos melhorar o sistema de resfriamento, um processador que esquenta menos, como você falou da Apple, por exemplo. Sim. Se você consegue isso e colocar no servidor, você reduz, às vezes, a refrigeração da água de 1 bilhão de litros, você vai cair para 500 mil litros, né? Totalmente. Então, são coisas assim, que às vezes elas impactam. Vai dar ganho para a empresa, vai melhorar, vai, mas ao mesmo tempo você vai reduzir o impacto no planeta. Sim, então, é uma questão de você equilibrar os pratinhos ali, né? Exatamente. Econômico, a questão do retorno ambiental. E dentro dessas tendências também do IT Green, tem também o que a gente chama de o coding green, digamos assim, green coding, né? Que é você ter boas práticas de desenvolvimento para menor consumo de energia. Então, até nisso, até como o software é desenvolvido, impacta em como o seu celular consome energia. Sim. Que é uma coisa muito bacana, que não é só a questão ambiental, mas de experiência do usuário. Você, Felipe, você não quer usar um app que quando você abre, parece que o celular está pegando fogo. Vai decolar, né? Parece que vai decolar. Então, assim, é bom para a experiência do usuário, é bom para o planeta, porque a gente consome menos energia. Então, até dentro do desenvolvimento em si, na hora que você está desenvolvendo os sistemas, né, você pensar em boas práticas para consumir menos recursos. Quando a gente fala disso, por exemplo, a parte de preservação ambiental, né? A gente tem, como a gente já falou, menor consumo de água, seja no uso de um servidor, seja numa embalagem de um produto que você faz, seja uma matéria-prima reciclada, até roupa a gente tem, né? Que agora está sendo feita de garrafa PET. Então, tudo isso vai ajudando. E tem outra coisa que a indústria antigamente acho que não pensava, quer dizer, pensava nisso, mas hoje em dia a gente pensa muito mais, que é a questão de produtos que são feitos
para durar. A gente teve uma época que tudo era muito descartável, eu acho que ainda a gente está nisso um pouco. Quando a gente pensa em obsolescência programada, que é basicamente o produto ser feito para durar um tempo e depois você tem que trocar, para isso girar a economia, Sim. girar a indústria e tudo mais, existe ainda uma questão que algumas empresas estão começando a trazer produtos que vão ser mais duráveis. Então, você pode trocar uma peça para você não precisar ficar, vamos dizer, trocar um produto inteiro, como um carro. Eu troco o pneu, eu não preciso trocar o carro inteiro. Então, se o celular dá problema, eu vou trocar só a câmera para me atualizar na câmera. Então, tem empresas que estão pensando em melhorar isso, né? Apesar de ser uma coisa que é difícil você equilibrar entre a questão da indústria, vamos dizer, continuar girando a economia ao mesmo passo de que você tem um produto que dura para sempre, a pessoa nunca mais compra, entendeu? O ciclo de consumo, né, ele precisa, assim, pro capitalismo, ele precisa existir de alguma forma, mas dá pra gente conseguir balancear isso de alguma forma, né? Ou reaproveitar, ou a empresa pegar os dispositivos velhos e fazer alguma coisa com isso, pra gente ter um ciclo um pouco mais sustentável. Agora, uma coisa legal é que, pensando em sustentabilidade, na parte positiva, o viés positivo disso, é justamente os novos mercados que surgem, né? Hoje, já está super acessível você ter, por exemplo, energia solar na sua casa. Há 15 anos atrás, era um custo absurdo, tipo, uma placa solar. E é legal a gente pensar nisso, porque é uma tecnologia que vem dos anos 50, gente. E agora que a gente está utilizando isso nas casas, agora que é viável você começar a utilizar, ainda assim, é caro. Para a maioria da população brasileira, ainda é uma tecnologia cara, mas está muito mais acessível. Só que surgem novos mercados. Por exemplo, agora você consegue não só economizar energia, mas vender energia, por exemplo. Exatamente. Né? Então... É uma coisa que a gente vê que as pessoas começaram a pensar mais isso. É claro que sempre tem um fator econômico. Então, eu vou colocar uma placa solar na minha casa, eu vou economizar, vou pagar menos energia. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você está ajudando, porque essa energia, ela entra no sistema, na rede, vamos dizer, geral. Então, outras pessoas vão se aproveitar disso. E você acaba tendo uma economia. Então, assim, como você falou, é inovação, né? É você ter mercados novos. Então, a gente tem a parte de mobilidade elétrica, que é um exemplo que mudou muito nesses últimos anos. A gente fala de mobilidade elétrica, a gente pensa em carros, que é a primeira coisa que vem à cabeça, mas, poxa, se você olhar bicicleta elétrica, patinete elétrico, tudo que passou a existir que não existia, né? E a gente pode entrar também até para a parte de software, por exemplo, onde a gente tem o Uber ou o 99, empresas que fazem esse transporte coletivo, que é uma tecnologia que ajuda as pessoas a se transportarem, e você não precisa, às vezes, comprar um carro ou gastar mais recurso para você se deslocar de uma forma mais confortável, né? Às vezes a gente não pensa, mas a própria questão de utilizar esses sistemas como para otimização da gestão logística, por exemplo, o Google Maps que você utiliza hoje em dia para poder traçar a rota de onde você vai. Aquilo tá te dando, de certa forma, uma economia, porque tá te indicando um caminho mais rápido, ele evita com que as pessoas tomem o mesmo caminho para não sobrecarregar aquela região, e você, consequentemente, vai consumir uma quantidade menor de combustível, vai gastar menos energia. Então, até nisso, né, ajuda, né? É um ponto interessante, né? E aquilo que a gente falou, são pequenas coisas que a gente não pensa, mas que se você for juntando, pensa o mundo há 40 anos atrás e como ele está hoje, né? É uma coisa, assim, que começa a virar um outro mundo porque a gente não olha essas pequenas coisas. Isso fazem pequenas diferenças. Agora, a gente tem a parte que a gente já falou até no outro podcast, cara, que você também manja muito disso, porque você programa e tal, essa parte de IoT, Big Data, inteligência artificial para otimizar os recursos naturais, as empresas estão usando muito isso, né? Então, monitoramento em tempo real, sei lá, de desmatamento, são coisas que não tinha antigamente, porque não tinha o poder de inteligência artificial, e agora a gente passa a ter. Agora a gente consegue mapear os efeitos do que está sendo causado no planeta de uma forma muito mais precisa. E não só isso ajuda numa cadeia produtiva em geral. Por exemplo, com inteligência artificial, você consegue ali prevenir com que as máquinas das indústrias ali falhem. Por exemplo, você consegue prevenir e reduzir o descarte dessas máquinas, né? Sim. Então, otimizar a logística da produção. Tudo isso é como se fosse um quebra-cabeça. As pecinhas vão se encaixando para que a gente consiga ter um benefício do outro lado. Mas existe um paradoxo, porque essas tecnologias que a gente está utilizando, principalmente inteligência artificial, depende, né, desses centros de computadores, desses data centers,
que também tem, hoje em dia, um impacto ambiental muito grande. Então, é pensar como que a gente pode fazer com que eles consumam energia limpa, digamos assim, né? A gente vai falar mais sobre isso lá na frente do podcast, para reduzir um pouco desse impacto, né? Para que realmente a gente tenha o benefício dessa tecnologia com a informação poderosa que ela pode nos fornecer para poder otimizar esses processos. Como o motor de um carro, né? Você pode ter um carro que, vamos dizer, ele te transporta, ele traz um benefício, mas ele usa combustível, Sim. ele polui. Mas é elétrico, mas a bateria que você faz também vai ter um impacto no ambiente. Então, tudo tem um impacto, tudo tem vamos dizer assim, uma troca, mas como você disse, a melhor forma é você conseguir fazer um contrabalanço. Isso, exatamente. Quando a gente fala de AI, por exemplo, é impressionante porque o poder de processamento que a inteligência artificial tem, a gente fala de Big Data, né, que são centros, são dados. A gente tem, por exemplo, uma empresa com muito dado concentrado lá, tudo guardado. Mas para um ser humano processar tudo aquilo, dificilmente, ele vai levar anos para olhar aquele monte de dado e falar, nossa, gente, aqui a gente está usando muita energia, se a gente fizer um sistema assim, assim, assado... Exato. Agora, quando você bota uma AI ali para rodar tudo aquilo, ela às vezes chega numa conclusão em questão de horas e dá uma solução, falando, olha, se vocês remanejarem isso daqui para cá, isso daqui para cá, vocês podem ter um 30% de economia de energia. Então, como você falou, você vai gastar na parte ali do processamento da AI, que são servidores enormes, mas ao mesmo tempo você está trazendo um impacto gigantesco, né? No meio ambiente. Sim, é muito legal. Com certeza. E por falar nisso, a gente queria falar um pouquinho do contexto atual climático, alguns dados que a gente tem aqui. Sim, né? Para a gente pensar um pouco em relação a como está o planeta e como a gente está falando dessa parte de impacto ambiental, para a gente ter um panorama de como é que as coisas estão, mas para onde a gente pode ir também para melhorar, né? Sim, assim como eu falei, a nossa geração principalmente, né, os millennials, passaram por essa parte da evolução do computador, mas também dos desastres que vem acontecendo. Sim. Por exemplo, as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul. A gente viu isso acontecer, o drama que foi. Isso aí é um efeito do aquecimento global, né? Então, quando a gente fala da emissão de carbono, esse é um efeito real do que a gente está tendo hoje. Não só isso, a temperatura do mundo inteiro, né, tá aumentando, né? Ano passado aumentou, foi o recorde, né? 1,6 graus Celsius. Né? Foi o ano mais quente da história, pelo que a gente tem aqui de dados, 2024. A gente tem, por exemplo, aqui, ó, desde 2015, 8 dos 10 anos mais quentes já registrados. Então, quando a gente tem esses pequenos aumentos de temperatura, isso pode criar diversas coisas que é difícil até o homem prever. É uma escala de coisas que vamos dizer, um efeito dominó. Bola de neve. Uma bola de neve que vai se acumulando e aí vai trazendo vários impactos, que vão transformando o nosso planeta, mas que com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, eu acho que a gente chegou num ponto que agora dá para se aproveitar dessa tecnologia e falar, gente, agora olha o que a gente tem de dado, vamos cruzar isso com o que a gente tinha e entender o que está dando impacto, o que dá para melhorar, o que dá para mudar, né? Sim, porque às vezes você olha um número, tipo, 1,6 graus Celsius, por exemplo, parece pouco. Mas é muito, planeta, é muito, cara. Isso já pode aumentar o degelo e desregular toda a questão do ecossistema que a gente tem hoje. E o efeito disso é drástico, né? Exato. Aí, de repente, a gente tem, por exemplo, um evento natural que mata milhões, milhares de pessoas, assim. Então, a gente tem que prevenir para não acontecer isso, né? Exato. Não é parar o progresso, mas, ao mesmo tempo, é usar o que a gente tem de tecnologia para poder, vamos dizer, melhorar isso, né? Desde 1900, o nível do mar, a gente tem dados que ele subiu 20 centímetros. A gente tem aqui um outro dado que chama atenção, que da Nature, é um estudo que em 2027 a gente pode ter o primeiro dia sem gelo no Ártico. Imagina? Caramba! Ártico sem gelo. 2027 já? 2027 já. Mas já tá aí, hein? CO2 em 2025, 420 ppm. O que é isso? É uma medida, partes por milhão. É um recorde histórico. Antes da Revolução Industrial, a gente tinha 280 ppm, que é, né, a qualidade do ar, ou seja, partes por milhão. Isso aumentou 50% nos últimos 150 anos. Então, assim, o ar que a gente respira ficou muito pior. Sim. Né? Então, são impactos que, no dia a dia, quando você vive numa cidade grande e tal, você já está tendo esse impacto sem nem perceber. Sim, né? na sua saúde, né? Exatamente. É silencioso. E parece que o recomendado é 350 ppm. Então, assim, a gente já está acima do que seria o recomendado para a saúde, né? Então, é totalmente preocupante, né? E eu acho que a gente tem que sempre aproveitar esses assuntos. Não é, assim, a gente não quer vender susto, mas é aquela coisa. É um assunto que a gente tem que olhar, tem que pensar, tem que se conscientizar. Se você pode, por exemplo, ir às vezes a pé para um lugar, transporte compartilhado, alguma coisa assim, sempre ajuda, né? Ou preferir usar uma tecnologia que tem um impacto menor, porque você também está num poder de escolha ali. Exato, então, eu acho que tem muito essa questão de da educação, você educar, trazer informação para a população
conscientização, né? A produção de plástico global, ela pode triplicar até 2060, pelo que a gente tem aqui também de dados, e hoje só 9% do plástico é reciclado. Então você imagina, tipo, para algum lugar você está indo, né? Esse plástico está indo para algum local. E por mais que nesse momento você não possa estar vendo isso na sua frente, uma hora o efeito disso vai chegar de alguma forma em você. Então, tipo assim, é legal a gente pensar como comunidade que somos, né, no mundo, tipo, como que a gente pode fazer para todo mundo viver melhor nesse sentido também. E uma coisa legal é que o Brasil vai ser sede do COP30 em 2025, né, que é uma conferência super importante para discutir essas questões das mudanças climáticas, né, inclusive para trazer a pauta para a Amazônia também, para a preservação aqui da nossa Amazônia, que é muito importante. Exatamente. COP30, o objetivo dele é discutir, revisar algumas metas de acordos que existem globais, né, para reduzir emissão de gás carbônico, evitar que a temperatura global suba mais, colocar a Amazônia no centro das discussões para a preservação do bioma. Então, assim, a parte da justiça climática, então garantir participação de comunidades, a discutir isso. Basicamente, você pensar de uma forma mais global, olhar o que está acontecendo, né? Os países discutem isso juntos para poder ter um plano integrado. Falar, gente, vamos fazer isso aqui. Quem se compromete a fazer isso? Quem se compromete a reduzir? Então, vamos juntos. Porque aquilo que a gente falou, né, cara? A gente não vive sozinho no planeta, né? Exatamente. Você tem os países, mas todo mundo respira o mesmo ar, no mesmo planeta, usa a mesma água. Então, é importante a gente ter esses eventos para que isso seja discutido de uma forma integrada entre os países. Né? Para que a gente possa ter uma balança, né? Para países desenvolvidos ajudando o país em desenvolvimento. Especialmente aqui no Brasil, que a gente é tipo o celeiro do mundo, né? Então, grande parte das coisas que o mundo consome é produzida aqui no Brasil. Então, a gente tem que se preocupar bastante com essa questão ambiental aqui, com certeza. Exatamente. Então, dei uma pesquisada aí sobre o COP30. Esse ano está sendo no Brasil, né? Mas é um evento que ocorre aí em vários locais do mundo e realmente tem assuntos muito, muito importantes. Isso. Agora, um ponto importante, vamos para a nossa primeira dinâmica aqui, que é uma dinâmica que vai te provocar aquela questão da empatia, né? Imagina o que aconteceria se... A primeira situação é a seguinte: o que aconteceria se toda a energia do bairro viesse de uma única fonte frágil? Eu vou dar o contexto aqui. Um temporal forte derruba o poste de energia principal que abastece a sua rua e aí você fica sem energia. Aí o que acontece? Você não pode trabalhar e aí a sua geladeira não está funcionando, você vai perder alimentos, o comércio local vai fechar e aí você não vai conseguir fazer nada. Nada. Né? Sem computador, sem luz, sem energia, comércio tudo fecha. Porque não tem como atender o pessoal. É assim que acontece quando você não tem essa questão da diversificação das fontes de energia, né? Quando você não tem essa descentralização das redes. E por incrível que pareça, apesar de ser um cenário o que aconteceria se é um cenário que acontece muito no Brasil. Exatamente. Tem muita gente que passa por isso, não é pouco, né? Na minha rua é o que acontece. Se poste cair, eu vou ficar um bom tempo alguns dias sem energia. Exatamente. Porque justamente a gente tem esses problemas como um país em desenvolvimento. Então, países desenvolvidos, tudo mais, a gente não tem, de primeiro mundo, tudo mais, a gente não tem esse problema. A gente tem micro-redes elétricas, tem toda a questão da diversificação dos tipos de energia. A gente está começando isso agora com energia solar, né, e tudo mais, tá evoluindo. Mas aqui ainda é uma realidade de muitas pessoas, né? E existem tecnologias que, como você falou, começam, vamos dizer assim, podem melhorar isso. É claro que a gente tem que ter uma rede elétrica melhor, mais estruturada e tudo mais, mas tem, vamos pensar numa comunidade remota, né? Um local que não faz sentido, às vezes, até para a empresa fazer um projeto muito grande, porque as empresas colocam isso no papel. Quanto que eu vou gastar para levar a energia até um lugar? Então, às vezes, isso é feito de forma mais lenta. Mas você tem, muitas vezes, micro-rede, que eles chamam de micro-redes elétricas, onde você vai desenvolver um sistema ali com energia solar ou elétrica. Você pode colocar baterias, como se fossem baterias para casa, como se fosse uma power bank para sua casa, e aí você consegue utilizar. Se você tiver algum problema na rede local, ou até utilizar essa micro-rede como se fosse a rede local ali de energia, né? Então são sistemas que são descentralizados e eles conseguem ser, vamos dizer, autônomos de certa forma. Então já começamos a ter algumas soluções, né, com essas tecnologias. Sim, com certeza, é muito legal. Uma outra situação que é o seguinte: o que aconteceria se você pudesse, imagina só, usar 5 litros de água por dia? Só 5 litros? Só 5 só. É basicamente uma crise hídrica que a gente está falando, que também acontece muito, né? Então, muitas vezes a gente tem um racionamento de água, isso é ligado também à parte de energia elétrica, porque muita gente não pensa nisso, mas fornecimento de água
água usa bomba. E Sim. bomba usa energia elétrica, não é energia mecânica. Então, você tem um problema no fornecimento de energia elétrica. E aí, você entra também na parte hídrica, que é o principal. Se o reservatório de água tá ficando sem água, então você também vai ficar sem água, porque as chuvas, às vezes, não estão, por causa da mudança climática, não estão mais sendo como deveria. E daí, você não pode cozinhar, não pode lavar roupa, só pode usar a privada uma vez por dia. É um cenário real que acontece em regiões muito áridas, onde você tem problemas estruturais, né? Onde você tem problemas, por exemplo, de abastecimento. A rede de abastecimento, ela tem desperdício de água, por exemplo, 40% de desperdício só no processo de abastecimento ali, né? Sim. A questão da agricultura, que consome boa parte dessa água nessas regiões que são extremamente áridas. E sabe aquela questão do estereótipo, daquela visualização que parece que não existe, que é tipo assim, o sertão e as pessoas buscando água, quilômetros e trazendo água para casa, que a gente acha que não existe. Gente, existe ainda. Lógico. Infelizmente, é um cenário que ainda existe. Sim, né? Porque é um recurso básico, não tem como você viver sem água, é impossível. Então, por mais que você tenha um poço artesiano, alguma coisa, considerando a tecnologia que a gente tem hoje, como as coisas deveriam ser, é muito fora da realidade. Então, são impactos que a gente vê, né, em relação a essa parte de sustentabilidade que atrapalham muito a vida das pessoas e ainda acontece hoje, e muito, né? Não é pouco. E muito, exatamente. É meio... A gente vive, às vezes, uma realidade à parte, né? Parece, porque você vê tanta tecnologia e evolução de um lado, com ainda uma população mais vulnerável, em situações completamente, assim... difícil de acreditar, né? Sim. Que a pessoa tem que andar quilômetros para pegar água potável. Tinha uma situação que, o que aconteceria se todos os carros da cidade ficassem presos no trânsito ao mesmo tempo? Que também acontece, né? Imagina se, tipo, vamos supor que os semáforos estão todos doidos lá e aí fica todo mundo travado ali, tá? Deu um problema no sistema. E aí, o que acontece? Você fica horas e horas para poder chegar na sua casa, no seu trabalho, né? Assim você consome mais energia, e assim você gera mais CO2 para a atmosfera, assim o ar fica mais, digamos assim, poluído. Sim. A qualidade de vida piora e tudo nesse sentido. Você perde 3 dias, 3 horas no trânsito, que acontece muito, por exemplo, aqui em São Paulo. Eu ia falar isso. Né? Imagina se você morasse em São Paulo. E perdesse 3 horas. Então, você imagina, são coisas assim que o ar piora, emergência médica não vai ser atendida a tempo, então você diminui a qualidade de vida, impacta o ambiente, e é assim que muita gente opera diariamente, né? Não tem muita opção, a pessoa mora longe do trabalho, aí ela vai pegar o sistema de transporte não é tão efetivo, o trânsito está todo travado, e aí aquilo vai lá. Então, a gente tem um dado aqui, ó, que as pessoas gastam até 30% do tempo em deslocamentos ineficientes, ou seja, daria para ser melhor, mais sustentável. Poluição, obviamente, mata milhões de pessoas por ano por doenças respiratórias. Eu mesmo tenho bronquite, tenho asma. Nossa. Então, para mim, desde pequeno, eu sempre tive, né, problema com isso, sou um exemplo disso. E várias outras coisas que dão impacto. Então, são coisas, como a gente já falou, que a gente vive no dia a dia, e que quando a gente pensa assim, a gente está dando exemplos, mas quando a gente pensa na solução, sempre vai trazer essa coisa da sustentabilidade da tecnologia. Sim. Né? Então, você tem um sistema mais integrado e tudo mais. Isso. E tem um ponto bem interessante que você falou aqui, que eu me lembro de uma situação que eu fui pro Chile há um tempo atrás, e eu lembro que na época que eu fui, tava com alerta de poluição no ar. Sim. Então, tava até sugerindo que você usasse máscara, porque o ar tava muito seco e tava muito poluído. Eu lembro que eu não conseguia ver as cordilheiras de tanta poluição que tinha. Sim. Isso foi, vou chutar ali, uns 10 anos atrás, tá? Então, foi uma coisa assustadora, porque a gente vê falar disso nas notícias nos noticiários, né? Mas aí quando você vê de fato, né, você vivencia isso, é uma outra experiência, né? Realmente o impacto disso é muito grande. E aí, na hora que você vive isso, na hora vem você já fala assim, nossa, tem que fazer alguma coisa. As pessoas que estão passando por aquilo, na hora elas já começam a pensar, não, isso não pode ficar desse jeito, Sim. Tem que fazer alguma coisa, e enfim. E aí a gente já pula para um próximo assunto aqui, que seria o quê? Falando dos tipos de tecnologia sustentável que a gente pode ter. Porque a gente falou, vamos dizer, dos problemas, né? Do IC. Agora, quais são os tipos de tecnologia atualmente que a gente tem de energia limpa, que o mundo está mudando? Então, vamos falar um pouquinho aqui da parte de energia limpa em relação à geração, armazenamento, distribuição e tudo mais. Energia solar, então os painéis, como a gente tinha falado, né, Cá? Usina solar. Às vezes a gente está na estrada, não sei se vocês já viram, você vê aquele campão com um monte de placa solar. Muito. Agora tem muito. Isso é
é praticamente uma usina solar. Exatamente. Para gerar energia. Novos mercados que vêm surgindo. A galera tem investido bastante nisso agora, né? Exato. Temos as eólicas, que são... a gente tem turbina onshore e offshore, que são aquelas que ficam na terra, ou são as marítimas, porque no mar venta muito. Isso, exatamente. Então você se aproveita. E aí você não tem aquela poluição visual, né, da questão da hélice. Aí tem um ponto importante aqui, apesar da gente achar que ela não tem um impacto ambiental, ela ainda assim tem a eólica, porque ela, dependendo de onde você vai instalar ali a usina e tal, ela pode mudar a rota de pássaros e tal. Então, ainda assim tem um impacto na região onde é instalado, né? Mas você reduz a dependência de combustível fóssil e também você cria essa resiliência energética que eles chamam, que é basicamente você não depender só de uma única coisa. Isso, exatamente, que é muito importante. Que a gente ia falar de micro-redes, então você não precisa depender só do fornecimento de energia que vem de uma usina que é muito longe e aí se der um problema lá, fica tudo fora do ar numa região mais afastada. Agora tem um ponto muito importante quando a gente fala de energia limpa, é que essas fontes que a gente está falando, elas são intermitentes, digamos assim. Por exemplo, não tem como você garantir que o vento vai estar ali. É verdade. Não tem como você garantir que o sol estará ali, porque tem noite, tem dias nublados, tem dias... Você não pode garantir Depende isso. da natureza, né? Esse é o desafio. Aí existe um efeito pato que os estudiosos falam, que é um efeito... É pato por conta do gráfico. Se você olhar o gráfico, parece um pato. Que é tipo assim, para pensar. Quando que as placas solares estão produzindo mais energia? De dia, né? Quando você tá lá, meio-dia, tá na tora produzindo muita energia. Só que aí quando você chega em casa, à noite, quando para de produzir, assim, à noite já não tem a captação da luz solar, para de produzir e é quando você consome mais energia. Que é quando você vai ligar as luzes, quando você vai estar em casa fazendo alguma coisa, e aí já não está mais produzindo energia. Por isso, quando a gente fala de solar e eólica, a gente sempre vai ligar com o armazenamento de energia, que é a questão das baterias. Sim. Então, você tem que armazenar de alguma forma, porque você não tem esse fornecimento o tempo inteiro, né? Sim. Porque se ele sai daquele sistema, né, essa energia, e entra na rede, ela tem que ser usada naquele momento, ou ela tem que ser armazenada. E aí que entra naquilo que a gente falou, que são novas tecnologias que permitem você armazenar energia para usar, vamos dizer, numa rede, numa micro-rede, que você tenha uma comunidade ali, uma vila, alguma coisa, que é alimentada por alguma parte desse tipo de tecnologia. E aí você começa a ter essas soluções mais sustentáveis. Aí você tem baterias de lítio, né? E tem também uma coisa que eu dei uma pesquisada, achei muito doido, que é o armazenamento gravitacional. Nossa, que é isso? Como funciona isso? Como funciona isso? Imagina um guindaste super grande, na verdade, é uma tecnologia suíça, né? E aí, esses guindastes, eles vão empilhando blocos e blocos, assim, não sei se é concreto, mas é algum material, né? E o que acontece? Quando eles vão empilhando esses blocos, eles vão utilizando a energia que você captou, né? O que acontece? Quando eu preciso gerar essa energia de novo, esses blocos simplesmente eles vão despencar e a própria gravidade vai fazer com que o movimento gere mais energia. Então, sabe aquele looping de tipo, eu subo fornecendo energia, mas eu desço criando mais energia? Sim. Então, é uma coisa... mas é uma tecnologia gigantesca, precisa de um espaço muito grande. Como se fosse um prédio. Por isso não é viável para qualquer lugar, né? Sim, nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso. Que negócio louco, né? Mas é isso que a gente fala. É inovação, né? Então, são coisas que, às vezes, você pode até tentar, não dá certo, ou não é eficiente para uma certa coisa específica. Mas, pelo menos, a gente está começando a ter diversas outras fontes. Antigamente, imagina você falar... quando a gente já falou, pega 40, 50 anos atrás, ninguém falava de energia solar, energia eólica. Tinha, mas era ínfimo, né? Então, agora começa a mudar a realidade. E tem a questão de eficiência energética também. Por exemplo, a questão das lâmpadas, né? A gente passou por essa mudança, né? Sim. Lâmpadas incandescentes, LED, né? Para a questão do consumo de energia. Que são coisas que, basicamente, assim... sistemas já existentes, só que eles se tornam mais eficientes, a gente poderia falar. Então, o LED, ele consome até 80% menos do que uma lâmpada incandescente. E, sem contar que a lâmpada incandescente também queimava o tempo todo, lembra? Verdade. Uma lâmpada de LED dura na faixa de, 5.000 horas. A gente tem também outra coisa que são os smart grids, que são redes elétricas inteligentes que elas equilibram a oferta e demanda em tempo real. Então, é um sistema que ele gerencia isso. Melhora a energia. E melhora a energia, né? As próprias automações básicas que a gente tem, sensor. Sim, né? A gente falou bastante sobre isso no episódio de casa inteligente, mas também tem os edifícios inteligentes que usam dessas tecnologias que a gente falou, de IoT e tudo mais, para poder controlar melhor o consumo de energia. Por exemplo,
exemplo, eu vou controlar quando as luzes vão ligar. Quando tiver só à noite, né? Sim. Eu vou controlar a temperatura melhor, né? Então, assim, você consegue reduzir o consumo de energia com esse tipo de tecnologia, né? Sim. E tem uma outra coisa que eu achei bem interessante aqui, que é o Green Coding. Exatamente. É o que eu tinha falado lá no começo a respeito de práticas de desenvolvimento, pensando na eficiência energética, que é você consumir menos recursos do celular ou do computador, enfim, do dispositivo em si, para que você consuma menos energia. Não só por uma questão de performance, né, que é muito bacana no desenvolvimento, mas nesse impacto ambiental. Se a gente for parar para pensar, tudo que consome energia tem impacto ambiental, né? E é engraçado que a gente está falando assim de uma... uma programação Isso. que pode gastar mais ou menos energia dentro do software, né? Então, se você fizer um software mal desenvolvido, que ele vai puxar o dobro de energia que ele deveria para rodar aquilo porque ele está mal otimizado, você está impactando, muitas vezes sem a pessoa nem saber, né? Ela está, vamos dizer, com o celular dela, com o computador dela, e ela está usando o dobro de bateria que ela deveria usar, e ela vai ter que carregar mais. Então, isso vem desde a base lá da programação até tudo que a gente falou. É muito louco, né? E o impacto disso é muito grande, porque se você começa a utilizar aplicativos que não são otimizados, que vão consumir muito essa bateria, a vida útil dessa bateria vai embora. Vai embora. Exatamente. Então, e isso acaba também, não só assim, acaba mais rápido a sua bateria, mas a vida útil da sua bateria também vai embora. Isso. Porque ela tem um limite de ciclos. Então, daqui a pouco, em vez de você ter que trocar a bateria do seu celular em 3, 4 anos, você tem que tocar em 2. Exatamente. Né? E nós temos, cara, também a parte de tecnologias que são de economia circular, que são chamadas, que elas reduzem a utilização de recurso natural. Então, a gente fala de reciclagem, redução de recurso, que é aquilo que a gente tinha falado. Por exemplo, um design modular de celular, onde você tem peças substituíveis num aparelho eletrônico. Então, em vez de eu fazer o upgrade inteiro de celular, eu troco só o módulo da câmera. Ou eu troco só o módulo onde fica o processador, porque eu quero um processador mais rápido. Né? E você se aproveita desse. E tem até uma empresa que chama Fairphone que está fazendo isso. Então, são modos de você reduzir esse impacto físico no planeta, né? Isso, né? É bem bacana. Eu já vi algumas empresas com esse tipo de tendência, inclusive de fones de ouvido, né? Sim. Porque, por exemplo, a gente está usando esse fone aqui. Se quebrar aqui em cima, eu tenho que trocar o fone inteiro. Exato. E, na realidade, não é nem o fone, é só o suporte. Exatamente. Né? E isso é aquilo que a gente falou da obsolescência programada, né? Muitas vezes as empresas, elas têm até a intenção de fazer, vamos dizer, você não consegue trocar a almofadinha aqui do seu fone de ouvido, porque ela não solta. É uma coisa simples, você consegue fazer isso. Então, soltou, eu compro outro, não preciso trocar o fone. Mas algumas ele é grudado de uma forma que, se ela começar a esfarelar, você tem que trocar o fone todo. Exatamente. Né? Então, assim, são coisas que as empresas conseguem fazer que melhora. E a gente tem plataformas de compartilhamento que entram nessa economia circular. Então, a gente fala, por exemplo, de aluguel de carro, Uber, reuso de ferramenta, roupa, eletrodoméstico, né? Você não simplesmente descartar, revender, arrumar, enfim. OLX, Enjoei, onde você pode vender suas coisas e tal. Tem outra coisa bacana também, que é o upcycling, né? A gente tem a questão da reciclagem, mas tem o upcycling, que é tipo assim, você pegar um material que seria descartado, e você transforma isso num produto com valor agregado maior. Um exemplo disso seria os móveis feitos com madeiras de demolição, que são uma tendência no design de interiores, né? Então, tipo, você pega a madeira de demolição e faz um móvel super bacana ali, né? Tem também as roupas que a gente falou. Isso. Você pegar PET e utilizar, né, para fazer até roupa, tecido, enfim. Aí o céu é o limite, depende da inteligência e criatividade do homem. E a gente tem também a parte de gestão de recurso natural, e daí a gente está falando de tecnologias que fazem monitoramento, otimiza o uso de recurso. Então, por exemplo, agricultura de precisão, né? A gente tem aqui drones, que, de acordo com os dados que a gente pesquisou, eles irrigam só quando necessário. Então, eles usam 30% menos químico e 20% menos água. Então, esse drone fica voando e ele consegue detectar, por exemplo, naquela região da plantação, ali está seco. Mas ali uns 15, 20 metros ali para o outro lado não precisa irrigar. Então, ao invés de você usar aquele monte de água para irrigar tudo desproporcionalmente, você faz pontual. Isso é muito legal. É muito legal. E para poder também evitar a utilização massiva de agrotóxico, né? Então, você pode ter uma análise de pragas ali para utilizar os agrotóxicos certos ali no produto, para você ter esse alimento um pouco mais seguro nesse sentido, né? Tem uma tecnologia que eu vi, eu não lembro se era uma empresa brasileira, americana, mas era um laser, a máquina ia passando, e aí ela tinha um laser que ela ia fazendo a leitura, e ela identificava a praga, e aí ela queimava as pragas, como se fosse com um raio laser mesmo que queimava,
E aí ela não usava agrotóxico. Ela só queimava essas ervas daninhas Que por legal. precisão mesmo, sem precisar usar agrotóxico. Então, assim, são coisas legais, né? Que a gente nem imagina que existe, mas a agricultura tem muito disso também. E a gente tem também as tecnologias de mobilidade sustentável. Envolve tudo. O compartilhamento, né? Uber, papapá. Uber. E a gente entra também na parte de daí, carros elétricos, veículos elétricos, combustíveis sustentáveis. Então, são soluções que vão reduzir a emissão desse... né, dos poluentes, mas também melhorar a nossa mobilidade, como a gente estava falando do trânsito agora há algum tempo atrás, né? Sim, exatamente. E também tem a parte de você pensar nas tecnologias sociais inclusivas, né? Que é você trazer essa informação, né? Digamos assim, educativo, digamos assim, né? Aplicativos que promovem jogos também são uma ferramenta muito legal. Tem até um jogo muito bacana que chama Spilled, que é um jogo sobre limpeza do oceano. Acho que até saiu uma reportagem em vários Terra e outros veículos de comunicação a respeito disso, porque foi uma menina que desenvolveu sozinha, programadora e tal, ela vive num barco, né? E ela fez esse jogo que basicamente você tem um barco e você limpa o oceano ali. É um jogo que você joga uma horinha ali, mas é muito bonitinho. É pixel art, eu amo esse tipo de jogo. Muito legal. E a conscientização também, né? Sim, totalmente, cara. Aí você traz isso de uma forma totalmente lúdica, que as pessoas começam a refletir sobre o assunto. Poxa, tipo, nossa, que legal, eu estou ajudando ali, limpando o oceano. Você começa a refletir sobre como que é isso na vida real, né? Sim. Tem empresas até que fazem, você falou disso, eu lembrei, né? Porque é um jogo que ele mexe com essa parte vamos dizer, da consciência. Mas tem até alguns aplicativos que fazem isso. Que se você... Eu não lembro o nome do aplicativo, mas... Era um aplicativo que conforme você utilizava, ele gerava crédito de plantação de árvore. Então, eu não lembro se era um aplicativo para você não ficar usando o celular o tempo todo, mas a cada 1 hora que você conseguisse ficar sem usar o celular, ele gerava um crédito que a empresa convertia para plantar uma árvore. Que legal. Então, como se fosse uma gamificação para ajudar o planeta, né? Era bem interessante. Muito legal. Tem uma coisa importante da gente falar que são os impactos, né? Porque essas tecnologias, elas têm um impacto positivo e também tem impacto negativo. Sim. Positivo seria diminuir poluição, a questão da água, né? A questão hídrica, da gente economizar recursos naturais, a questão da agricultura de precisão, para a gente ter alimentos ali mais saudáveis, assim, sem menor utilização de agrotóxicos, redução de custos também, porque tem energia solar. No fim das contas, é uma economia também, de fato, porque a energia ela se torna mais barata quando você diversifica as fontes dessa energia, né? Então, tem diversos pontos positivos da qualidade de vida até que a gente vai ter na utilização dessas tecnologias. Assim, tudo aquilo que a gente já falou reflete nisso, né? Todas essas novas tecnologias. E até uma coisa que a gente não chegou a comentar muito, mas que acho que tá começando a ter bastante essa discussão, pelo fato da gente ter muita tecnologia, a gente está ficando muito ligado. Então, tem coisas assim que a gente não discutia antes, mas conexão com a natureza, menos estresse urbano, biotecnologia com planta medicinal. Então, antigamente a gente não nos preocupava, acho que a gente, na nossa geração, né, tanto com alimentação. Então, hoje em dia, você fala assim, não, eu não quero comer farinha processada, eu quero comer farinha integral porque é mais saudável, eu não vou tomar leite todo dia porque leite falam que não é bom. Então, assim, as pessoas estão começando a se preocupar mais com isso, e isso, de forma, né, querendo ou não, isso impacta também no ambiente, né? Então, você comer comida natural, as pessoas às vezes começam a fazer horta compartilhada, são coisas que impactam na vida das pessoas e melhoram o ambiente de certa forma também, se você fizer de forma sustentável, né? Sim, com certeza. Agora, negativo, como tudo na vida, né, cara? Não é só o lado bom. E aí é um ponto bem interessante de pensar, que é, por exemplo, a gente falou muito dessa questão das placas solares, né? Mas para pensar que essas placas, elas têm que ser desenvolvidas e aí você vai utilizar algum tipo de material, né? E aí você vai precisar de mineração, né? Que é pesadíssimo, Que é né? pesadíssimo, né? A evolução, ela sempre traz impacto. Então, existe muita discussão, a gente sabe, no mercado, nas notícias. Muita gente fala assim, carro elétrico, ele é ecológico, mas até a que ponto ele é ecológico? Porque tem pessoas que fazem cálculos que elas falam assim, bom, o que você gasta na mineração intensiva para transformar a bateria do carro é um impacto tão grande que se fosse um motor a combustão normal, demoraria para utilizar esses minérios num período de, 5, 6 anos. Então, existem esses cálculos que são feitos de quanto tempo o carro demora para compensar a ser mais válido e tudo mais. Mas tem uma coisa que as pessoas também não pensam muito, e aí as indústrias, claro, precisam
ser cobrados em relação a isso, que é melhorar as tecnologias. Sim. Então, vamos dizer, uma bateria de carro, atualmente, ela ainda usa muito minério pesado, mas está em desenvolvimento as baterias de estado sólido, que são baterias que poluem menos, bateria de sal, cloreto de sódio, que usa um recurso que tem excedente na terra e não impacta tanto, que daí vão melhorando, mas sempre, assim, se as pessoas não cobrarem, não ficarem em cima, às vezes a indústria encontra uma coisa que está confortável para ela e fica. E fica, né? E uma coisa importante de pensar é que a gente está no momento, né, que não tem muito tempo, onde se popularizou essa questão, principalmente da energia solar, né? Mas esses equipamentos, essas placas, elas têm uma vida útil. Então, a gente ainda vai viver um momento ali na frente, nos próximos anos, onde a gente vai ter esses lixos, né? Exatamente. Essas placas vão ser descartadas. Como elas vão ser descartadas? O que dá para fazer com isso, O que dá para fazer com isso, né? Que é um problema que a gente vai ter ali na frente. Exatamente. Que é uma coisa que se pensa muito para carros elétricos, para baterias, principalmente, o descarte, como é que vai ser feito. Tem empresas que já estão se especializando em, por exemplo, reciclar a bateria de carro, que é uma química muito pesada e é difícil de ser feito, mas tem como ser feito, né? Você consegue reaproveitar alguns minerais, alguns metais pesados que estão lá para utilizar para uma outra coisa. Então, como a gente falou, tudo tem o lado negativo, mas isso também não pode parar o desenvolvimento. O que a gente precisa fazer é ter o desenvolvimento e pensar nas formas de melhorar o que está sendo feito para também não estagnar e ficar só da forma que está, né? Exatamente. É melhorar as práticas ali de mineração, tá? Para a gente ter digamos assim, um efeito menor e tal. Sim. É tudo uma questão de balancear mesmo, né? E tem um termo que é chamado aqui de greenwashing, que isso aqui é um negócio que a gente não pensa muito, né? Mas seria como se fosse uma maquiagem verde que as empresas usam, é isso? É um marketing, é quando a empresa usa um marketing que aquele produto é sustentável e, na verdade, não é bem assim, né? Ela só vende que só pinta que tá vendendo aquilo de um jeito, mas não é bem aquilo, né? Mas assim, para uma empresa ser enquadrada ali, como ter o selo sustentável, o selo verde, tem alguns princípios que ela precisa seguir, que é o que a gente chama de ESG, que vai na parte de E, que é environment, que é ambiental, né? A parte de qual que é o retorno ambiental, né? O benefício que ela traz para o ambiente. Tem a parte social também, o retorno socioeconômico que ela traz, né? Qual é o impacto daquilo nas pessoas. E de governança, que é a transparência dos dados da informação. Porque não adianta nada a empresa de falar que ela é sustentável, que ela traz um retorno, se ela não tem transparência desses dados, dessas informações. Como é que faz isso, né? É aquela velha coisa assim, ela tenta parecer sustentável, mas quando na prática não é bem aquilo. Exatamente. Né? Porque é uma coisa que vende, né? As pessoas estão mais conscientes, você fala assim, a minha empresa é sustentável, aí você consegue vender mais, ou atrair mais investimentos e tal. Então, é uma coisa que tem que ter algum tipo de regulação. Nesse caso, tem essa questão dos princípios, para a gente saber se de fato, essa empresa ela é sustentável, né? É importante. Realmente investigar isso, vamos dizer, acompanhar isso, e é engraçado, porque tem certas coisas... Eu tinha um documentário que eu não lembro, mas era de alimentos, que para você, por exemplo... dizer que você tinha... Lá nos Estados Unidos, eles usam, por exemplo, esse frango, ele é um frango criado ao ar livre, né? Então, ele é camp free, eu não lembro o termo. Mas aí, o documentário mostrava, o cara criou, ele pegou e começou a criar as galinhas, e para ele ter essa certificação, ele tinha que ter uma pequena área ali, onde a galinha pudesse pegar sol. Então, assim, ele tinha negócio inteiro coberto, aí ele fazia uma gradinha pequenininha, onde ficava um pouquinho de galinha para fora, e ele tinha o selo que certificava, porque a lei exigia aquilo, certificava que a galinha dele era criada solta. Né? Então, assim, são esse tipo de coisas que, às vezes, a empresa faz alguma coisinha ali pequenininha e fala, não, a gente é verde. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Vamos agora para nossa segunda dinâmica, Ká. Vamos sim. Que a não é CAPTCHA. Vamos verificar alguns mitos, na verdade, algumas afirmações aqui para ver se é verdade ou não. Que eu tenho certeza que é curiosidades que você já tem, né? Por exemplo, o modo escuro do celular, ele realmente economiza energia? Será? Essa questão é interessante, porque depende da tecnologia que você está utilizando. Quando a gente fala de tela OLED, o OLED é uma tecnologia de LED orgânico. Então, assim, quando a tela está preta, esse LED está apagado. Então, sim, você está economizando energia, porque é uma tela que está totalmente... Onde está preta, ela não está ligado, e você só está vendo o que está realmente, o pixel que está aceso. Então, isso está economizando energia. Quando é uma tela IPS, uma tela LCD, você tem um back panel ali atrás, que esses LEDs, eles emitem luz
mas ele emite uma luz, vamos dizer assim, tem um painel ali que ele vai ficar ligado, e aí você tem até um pouco de vazamento. Então é um preto, mas não é um preto de verdade. Entendi. Né? Mas ele usa menos energia do que se ele tivesse ligado emitindo luz. Sim. Então não é totalmente mentira, mas nem não é totalmente verdade, dependendo da tecnologia. Tem uma coisa bem interessante, né? Que no aplicativo, na empresa que eu trabalho hoje, a gente teve que pensar justamente nisso, que é fazer o modo totalmente escuro, pensando em economia de energia, porque é um aplicativo que tem que rodar horas e horas ali no celular, sei lá, 10 horas no celular, sem reduzir muito a energia do dispositivo. Então, a gente teve que fazer a tela preta, utilizando o mínimo possível de pixels ali, justamente para poder... Então, sim, ajuda, né? Mas dependendo do tipo de tela, não vai ter essa economia, assim, tão significativa, né? Vamos agora para o segundo fact-checking aqui, que é sobre os carregadores de celular. O carregador na tomada, ele consome mais energia ou menos energia se você deixar ele ligado lá, cara, no celular ou no computador? Como é que funciona isso? Por incrível que pareça, se você deixar o carregador lá, mesmo sem estar carregando nada, ele está consumindo energia. É um consumo fantasma, digamos assim, é uma quantidade pequena, mas se a gente pensar no impacto global, se todo mundo do mundo ligasse os seus carregadores e deixasse lá, né, isso acaba gerando, sim, um impacto na questão do consumo de energia. Então, sim, se você liga o seu computador, o seu carregador na tomada, mesmo sem estar conectado no seu dispositivo, ele está consumindo energia. E a gente tem um detalhe que é o seguinte, o pessoal tem muita dúvida do celular. Na hora que eu vou dormir, eu posso deixar ligado na tomada? Faz mal para a bateria? Gasta muita energia? Depende do seu aparelho, porque os celulares mais modernos, eles têm uma gestão até bem inteligente. Então, ele vai sim estar carregando seu celular, mas vamos dizer assim, ele entende que você acorda todo dia às 6 horas da manhã. Então, ele vai manter seu celular carregado no meio da bateria durante a noite. E quando chegar umas 4 horas da manhã, ele começa a aumentar legal. a carga para quando você acordar ele tá 100%, em vez de ele ficar gastando aquela energia a noite toda. Né? Então, os celulares atuais fazem isso. O carregador é inteligente, o celular é inteligente. Mas os mais antigos não fazem. Um eletrodoméstico mais antigo, às vezes, também não vai fazer. Mas tem certas coisas que a gente tem que deixar ligado, né? Não tem jeito. Mas ainda assim, foi o que você falou, cara. Sempre vai usar alguma coisa. É impossível não ter como não ter uso, né? Mas eu achei bem interessante isso que você falou, dele entender quando você acorda para realmente... E é os de AI isso, é a inteligência artificial, porque ele entende o seu uso. Então, cada usuário, ele vai reconhecer mais ou menos a hora que você tira da tomada. Então, no começo, ele vai jogar ali 100%. Ele vai ficar meio que deixando o seu celular, cai para 95%, ele vai carregar 100% e volta. Depois que você usou uns 3 dias, ele já fala, essa pessoa acorda todo dia a tal hora. Então, eu posso deixar a bateria em 80% ali 4 horas da manhã e vou carregando para chegar em 100% às 6 horas da manhã. E tem outra questão aqui, que é, energia solar funciona à noite e dias nublados? São duas coisas, né? À noite ela não funciona, porque não vai estar pegando energia. Dia nublado ela até consegue captar e armazenar a energia dependendo de como tiver a emissão de luz. Mas o problema é que, como você falou, é o armazenamento, né? Sim. Então o armazenamento, assim, se você captar essa energia e você não armazenar, ou ela tem que ir para a rede, e isso volta como crédito para você. Se você mora num condomínio, num local que é mais populado, não tem problema, você não vai precisar ter a bateria. Mas se você quer usar essa energia à noite e você mora num local isolado, aí você vai precisar da bateria, não tem jeito. Sim. É como se fosse uma casa celular que tem que carregar, né? Basicamente isso, quando a gente fala de bateria, e indústria usa isso também. Tem bateria, tem indústrias que usam baterias industriais para armazenamento, às vezes em local remoto, ou até para um servidor, alguma coisa, um backup, né? Então você tem uma sala ali que ali não pode parar de rodar aquilo. Então tem uma bateria dedicada para aquela salinha e se cair energia, pum, ele liga, né? No break ali para não dá problema. Não dá né? problema. Exatamente. Agora vamos falar de futuro, né? Vamos. Porque a gente falou sobre os tipos de energia e tudo mais. Mas quais são as inovações que já estão aí, que a gente já está utilizando e o que tem ali para o futuro? O que a gente pode esperar a respeito dessa questão de sustentabilidade, né? Sim. A gente tem, com painel solar, já é uma coisa que já existe, não é uma tecnologia do futuro, mas elas estão aumentando a eficiência. Então, as novas gerações, a gente tem em torno de 30% de eficiência, antes era 20%, então, 10% de ganho não parece muito, mas é bastante coisa. E aí, imagina, sei lá, Caio, daqui a alguns anos, daqui a pouco essa placa vai estar captando 50% de energia. Né? Tem até uma previsão que até 2030, né, a gente vai chegar ali em termos de 30% da energia que a gente consome vai ser solar, assim. Sabe? Isso é ótimo. Porque é uma energia, vamos dizer, grátis, né? E que, como você falou, tem que armazenar, mas você tem ela à disposição.
E o sol vai durar muito tempo, né? Então, espero. Uma outra tecnologia que eu acho muito legal, tem os parques eólicos que são as instalações de alto mar que aproveitam os ventos, mas eu vi uma tecnologia uma vez que me lembrou, isso eu não lembro se estava em teste ou já estava rodando, mas é como se fosse, elas ficavam embaixo do mar, como se fosse um tubo, aonde a corrente da água passa lá dentro. Eu vi isso. Você lembra disso? Sim. E aí aquilo gerava energia, como se fosse uma turbina lá dentro. Sim, uma turbina. E por causa da corrente marítima, que é super forte, ela gerava uma energia, assim, muito alta. Sim, eu vi isso também. Então, tem várias, assim, várias formas de inovações que a gente vê que já estão ocorrendo, mas às vezes em escala menor. E até... tem casas inteligentes que... lembra que a gente falou no podcast? O piso, não foi? O piso? Isso. Gera energia. Que o piso gera energia. Tem algumas estradas também que, às vezes, o carro passa e por causa da vibração do carro, aquilo gera uma pequena energia que consegue alimentar o sistema ali elétrico. Então, tem muita tecnologia, assim, que a gente pensa no futuro, que quando você começa a juntar esse pouquinho aqui, aquele pouquinho ali, se Deus quiser, né? No futuro a gente vai ter, vamos dizer assim, tanta fonte de energia que talvez até sobre energia. Sim, né? Sustentável, pensando assim. Porque o que a gente estava passando, assim, antes de começar essa solar, era a questão hídrica, né? O problema que a gente depender totalmente dessa questão da energia hidrelétrica. Né? Que não tem como, né? Não tem como. Se a gente pensa no crescimento populacional e tudo, também é impossível que você tenha... vamos dizer, a gente tinha, sei lá, 6 bilhões de pessoas na Terra, agora a gente está com 8. Como é que você mantém esse uso de energia? Não tem como, precisa aumentar. E se aumentar nos tipos de energia antigas que a gente tem, não tem planeta que aguente, né? Não tem planeta que aguente. Pode até para Marte, mas não vai adiantar. E até um ponto que você falou importante das baterias, né? Que a gente também tem as mega baterias, né? Que são feitas aí para armazenamento em escala industrial. Então, já tem isso agora para a gente poder armazenar muita energia pensando nesse tipo de energia intermitente. Que a gente, da eólica, da solar e tal, justamente. Porque se você não... se você não tiver o armazenamento, não tem como usar, mas uma coisa que é interessante, que daí a gente fala de futuro também, que hoje em dia a tecnologia dessas baterias, elas têm limitações. Então a gente vê as empresas fazendo, melhorando essas baterias, o que vai trazer um impacto muito grande. Então a gente tem baterias, se você pensar, a bateria é uma química, né? É um material ali cheio de composto químico e ele degrada ao longo do tempo. Então, a gente tem as baterias de silício carbono que estão chegando já nos celulares mais novos, onde você tinha uma bateria, vamos dizer, de 5.000 mAh, que é uma carga que cabe lá dentro, e com essa nova tecnologia você está conseguindo colocar 7.000 mAh, ou seja, no mesmo tamanho cabe mais carga, só que essa bateria, em vez de ela durar de 1.000 a 2.000 ciclos, ela vai durar de 4 a 5.000 ciclos. Então, a vida útil dela melhora. Então, essas são, por exemplo, as de silício carbono. Aí tem as baterias de estado sólido, que essas baterias vão durar de 10 a 15 anos e elas armazenam até 100% a mais de energia. Nossa. Entendeu? Então, assim... Muita diferença. É muita diferença. É aquilo que a gente fala, que imagina, você vai ter com uma bateria dessa, você pega coisas bobas, uma luzinha de LED que já durava 15 horas ligada, ela vai começar a durar 50 horas. Então, são coisas, assim, muito legais que a gente vai ter. E outra coisa que a gente já tem também, falando de tecnologia, é essa parte de moda sustentável, né? Que é justamente o reaproveitamento desses materiais, de tecido PET e tudo mais, que é bem legal. E outra coisa bacana também é a moda sustentável, né? Você poder reutilizar esses materiais PET, reciclado e tal. E tem até um couro de cogumelo, né? Couro de cogumelo. A gente descobriu isso aqui nas pesquisas. Ele é produzido a partir do micélio, que é a raiz do cogumelo. Então, ele é biodegradável, usa menos água e terra do que um couro animal. E ele tem marcas que já estão utilizando. Adidas, Stella McCartney, não conhecia essa marca. E a Lululemon, que é uma marca famosa de roupa de ginástica e tal. Então, é um tecido que você não precisa, né, ter couro de verdade. E cogumelo você consegue... Eles produzir, assim, tal. Produzem em grande escala. Sim, que isso loucura. Eu não sabia que existia isso aqui. Bem legal. Muito louco isso aqui. Tem uma outra coisa que eu acho bem legal também. Isso é um case real, que as empresas já estão utilizando, que é o Digital Twins. Isso aqui eles chamam de gêmeos digitais, que você faz réplica virtual do que você quiser. Então, por exemplo, você pode fazer uma réplica virtual de cidade, de uma floresta, de uma indústria, e aí você simula o cenário no ambiente virtual e de lá você tira os dados para fazer o produto. Ah, que legal. Entendeu? Então, eu vi isso, eu cobri um evento da Fórmula E uma vez,
onde a empresa, a Jaguar já usava isso. Então, o que ele fazia? Ele pegava todos os dados do carro, botava nesse Digital Twin. Aí ele deixava o carro dando voltas virtuais, né? Botava o carro para correr na pista e depois eles pegavam aquele monte de dado com AI e aí o sistema já dava, você precisa melhorar isso aqui, o freio não está eficiente assim, assim, assado, nessa curva precisa melhorar a aerodinâmica assim. Então, você pode fazer isso para um carro de corrida, mas você pode simular uma cidade. Então, vamos dizer, você pega aqui a cidade de São Paulo, o bairro, joga tudo lá dentro, faz todas as ruas virtuais, quantas pessoas andam por dia e fala, sistema, roda aí e me diz o que a gente pode melhorar nesse bairro, por exemplo. Nossa, que legal isso. Muito louco, né? Muito louco. E já está acontecendo. Já está acontecendo, as empresas já fazem isso. Empresa de aeronáutica, eles botam lá, eles simulam como que a asa do avião vai se comportar. É um negócio muito legal. Ah, sim, isso aí eu já vi mesmo. É bem legal. E assim, outra coisa que a gente já tem também, que a gente já falou, agricultura de precisão, né? Que a gente utiliza bastante aqui no Brasil, principalmente. A gente tem também os edifícios inteligentes também, que utilizam todas essas tecnologias para poder otimizar o consumo de energia. Isso é o que já está acontecendo, mas o que pode acontecer no futuro aí, que é bastante interessante? Que, na verdade, assim, não é nem futuro, tá? A carne tem carne cultivada em laboratório. Isso já está acontecendo, mas não em larga escala, né? Então, é tipo assim, a gente tem a carne cultivada em laboratório, onde você vai, a partir de células de animais, você vai produzir aquela carne ali. E a evolução disso é justamente imprimir carne. Você viu isso? Eu já ouvi falar. Eu vi que o pessoal estava testando, experimentando. É um negócio que não dá para imaginar, né? É muito doido, porque você pode imprimir tanto com essa carne cultivada em laboratório, né? Que aí você reduz o impacto ambiental, porque você não precisa lá produzir lá os bichos e tal, tudo mais. Quanto você pode produzir isso a partir de vegetal, né? Então, a matéria-prima ser vegetal. Mas isso é diferente daqueles hambúrgueres que a gente vê, por exemplo. É diferente, né, sim, tem aqueles hambúrgueres, aqueles green burgers, que é feito de planta. Isso é realmente... Ele imprime de uma célula de carne. Como Exatamente. se essa célula é criada no laboratório, ela se reproduz e ela gera um bife criado no laboratório. Isso mesmo. E como é impressa, né, porque é uma evolução da tecnologia de carne gerada em laboratório, a impressão 3D permite com que você molde ali o formato e o aspecto visual para que a pessoa, tipo, é uma carne, entendeu? É muito doido. Porque tem a questão do visual, né? Sim, do cheiro, tal, né? Sim. Gente, estamos vivendo momentos malucos, porque a gente via isso em filme antigamente e agora a gente vai começar a viver isso. Isso me lembra muito os Jetsons. Você imprimir a comida, você vai lá e tipo, aperta um botão. Eu quero um frango com ervilha, vou imprimir ele aqui agora. Exatamente. E aproveitando que a gente está falando de sustentabilidade, cara, vamos falar de um produto aqui que tem coisa sustentável muito legal. Bem legal. Que é a JBL Flip 7, que é uma caixa de som Bluetooth, que está em promoção R$ 499 no plano Família Premium da TIM, então você tem que aproveitar. E por que essa caixa é sustentável? Cara, ela tem 77% de plástico e tecido reciclados pós-consumo e 100% reciclado na grande caixa de som. Então, é um exemplo de produto que traz essa questão ali da sustentabilidade, né? Sim, que é aquilo que a gente falou, né? A gente não pensa nisso, mas, cara, 100%, esse grande caixa de som é ali na parte interna dele. Então, você está falando de um produto que se aproveitou de materiais que já foram utilizados, que seriam descartados, ficariam lá, enfim. Então, é uma caixa que, além de ter muita qualidade, né? A gente tem aqui 16 horas de bateria, ela é Bluetooth, tem um som super legal, é uma potência bem interessante, 16 horas de música para você curtir aí. Ela tem toda essa parte de sustentabilidade envolvida, que é aquilo que a gente falou. Muitas vezes a gente não pensa, mas é super importante. Faz parte da conscientização para você escolher como consumidor, né? Que tipo de produto você quer adquirir. É a nossa recomendação aqui da caixa de som JBL Flip 7. Aproveitem, gente. É uma caixa muito boa. JBL é um produto que eu acompanho vários anos já testando e é show de bola. Muito bom. E agora vamos para um momento de reflexão, para a gente refletir sobre tudo que a gente falou aqui, né? Principalmente nesse paradoxo da questão da tecnologia, que a gente bateu muito aqui durante todo esse episódio, mas é justamente refletir sobre os dois lados da moeda, né? Por exemplo, a gente estava falando no começo que a inteligência artificial, a Big Data e tudo mais ajuda bastante a gente em diversos pontos, a agricultura de precisão, a prever até a questão de catástrofes climáticas, né? A otimizar a logística, tudo mais. Então, ajuda, mas por outro lado, a gente tem a questão dos data centers que consomem água, que tem a questão da energia. Então, né, por um lado ajuda, por um lado a gente tem que contrabalancear e pensar como que a gente pode, digamos assim, não afetar tanto o ambiente para poder ter essas tecnologias, né? Exatamente. É aquilo que a gente falou, o progresso, ele tem que continuar. No começo vai ter impactos, mas não pode simplesmente aceitar.
né, aquilo. Então, essa própria questão que você falou da AI é interessante porque ela usa um volume absurdo de processamento e aí o pessoal fala, pô, legal, gastando muita energia para ficar fazendo desenho de meme na internet, né? O pessoal tava até criticando esses dias. Inclusive, tem uma questão que o Sam Altman falou, que é o fato de você falar muito obrigado pro ChatGPT consome mais energia, porque na verdade o que conta são os tokens, né? Então, se todo mundo falar obrigado pro ChatGPT, você está consumindo mais energia fatalmente. Então, você tá vendo, são coisas assim que a gente não pensa, mas é claro que a indústria precisa melhorar isso, né? Tem algumas empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, que elas estão utilizando energia nuclear, né? A energia nuclear é uma coisa muito polêmica, porque é perigoso, né? Todo mundo sabe o que pode acontecer, mas são como se fossem mini produtoras de energia e elas estão sendo utilizadas muito para essa questão da AI, porque é uma fonte de energia renovável, que, né, você tem muitos anos ali, se for bem feito, e aí você não precisa ficar utilizando de outros recursos. Então, assim, tem meios de se fazer. Agora, sempre vai ter aquela coisa, pô, AI é muito bom, mas gasta muita energia. Tá, mas como que a gente vai resolver isso? Tem a usina nuclear, mas a usina nuclear é perigosa, então sempre vai ter essa discussão, mas as coisas vão melhorando. Mas é claro, tudo tem o seu lado. Inclusive, assim, nesse ponto ali da AI, como eu falei que a Microsoft vai trazer data centers para o Brasil, o compromisso é utilizar energia limpa. Sim. Então, é justamente para você tentar contrabalancear nesse ponto, né? E tem um outro ponto que é a questão que essas energias descentralizadas, elas não trazem muita inclusão, né? Então, no começo é tudo muito caro, muitas vezes é só acessível para quem vai ter dinheiro para comprar aquilo. Então, uma placa solar, como você falou, é caríssimo, ainda é caro para fazer. Ainda é caro para fazer. Mas, com o tempo, espera-se que esse custo vá diminuindo. Mas existe esse bloqueio ainda, né? Até o ponto do carro elétrico também, né? Tipo assim, já reduziu bastante o custo, né? Porque quando surgiu era uma coisa tipo, oh meu fora Deus, fora da realidade. Ainda tá, pelo menos para mim, fora da minha realidade. E é interessante que o carro elétrico, ele não é só o carro, né? Você precisa ter o sistema na sua casa para você carregar. Para carregar e tudo mais. Um híbrido até ok, um híbrido do sistema fechado, mas um carro elétrico, ou você carrega ele no shopping, na rua, em algum lugar, mas na sua casa, as casas aqui no Brasil, dependendo, se você não construir a casa pronta para isso, você vai gastar uns R$6 mil a R$10 mil para poder preparar a sua casa para receber o carro elétrico. Não sabia disso. Então, tem todo um sistema nisso, né? Mas é aquilo que eu sempre falo, são coisas que impactam, mas isso não pode parar o progresso. O que tem que se fazer é tentar, né, melhorar isso. Mas quando a gente pensa na questão do que é uma tecnologia sustentável, né, essa questão da viabilidade econômica é um ponto muito importante, que a gente precisa melhorar, principalmente... Mas é tudo que vai surgindo, né? Tecnologias emergentes, por exemplo, carro elétrico, começam caro, depois a gente vai melhorando a produção, barateando os custos, e aí fica mais acessível. Esse é o caminho natural que normalmente segue, isso, né? O exemplo disso é tudo que você for pensar de tecnologia, por exemplo, celular. Lembra quando lançou o celular antigamente, que era os tijolão? Ninguém tinha aquilo, porque assim, era caríssimo, a linha era cara, e hoje em dia você compra um celular, você encontra de tudo que é preço, virou uma coisa normal. Mas há 25, 30 anos atrás, era uma coisa que não, assim, só quem era muito rico podia ter celular. Então, o que a gente espera é que com o tempo essas tecnologias também se tornem mais acessíveis. E a gente pode até puxar isso para falar alguns pontos assim, de como que a gente pode democratizar o acesso, o que a gente pode dar de dica. E você também comente aí, você que está vendo o podcast, que você acha interessante, né? Em relação à democratização dessas tecnologias. Eu acho que o principal é melhorar essa cadeia de produção para a gente trazer preços mais acessíveis, né? Que é justamente... houve todo um processo, se a gente for pensar nessa questão das placas solares, houve todo um processo que vários países envolvidos para chegar na tecnologia que a gente tem hoje. Então, a tecnologia surgiu nos Estados Unidos, mas quem democratizou de fato e trouxe como uma tecnologia viável foi na Alemanha, em 2020, se eu não me engano. Então, a partir dali, diversos outros países começaram a produzir mais materiais, equipamentos para poder gerar essas placas e que barateou o custo, né? Então, assim, é uma cadeia que vai montando para a gente conseguir reduzir esse custo de produção. E eu acho que esse é o ponto, fazer o preço tornar mais acessível para que a gente consiga democratizar o acesso, né? É aquela coisa isso entra muito na parte também das empresas e os governos, eles assumirem parte do investimento. O governo também ajudar, né? Porque essa parte de desenvolvimento, ela é cara e isso é uma coisa que impacta todo mundo. Então, se as empresas e os governos se unirem para desenvolver isso, seja um transporte coletivo elétrico, vamos dizer,
Temos agora a tecnologia elétrica. Então, se juntar com uma empresa que faz ônibus elétricos e tentar fazer uma parceria para começar a usar esses ônibus na cidade. Ajudar no desenvolvimento, na parte de pesquisa e desenvolvimento, para ter um desenvolvimento mais rápido também. Você compartilhar esses custos ajuda muito, né? Sim, sim, com certeza. Inclusão digital também, né? Que é trazer informação. É porque é muito parte também da consciência, né? De consumo das pessoas também. Sim. De você ter consciência do consumo, do impacto daquilo que você utiliza no seu dia a dia. E esse tipo de informação, ele é muito importante quando a gente fala da sustentabilidade como um geral, como uma iniciativa de comunidade mesmo, sabe? Para que as pessoas possam ter acesso, né? Então, aplicativos simples, acessíveis, para que as pessoas que às vezes não tenham acesso, vamos dizer, a uma internet muito rápida, alguma coisa do tipo, mas que ela consiga usar também. Que não seja um aplicativo que requer conectividade o tempo todo, por exemplo, algum aplicativo que ele pode ser usado offline, que ele faz ali, ele baixa algumas informações para ela poder se manter informada, mas ela consegue consultar aquilo sem estar conectada. Formas de você trazer as pessoas que ainda estão muito longe disso para utilizar isso, né? Isso. E um guia prático, assim, se a gente fosse dar uma dica de como que você pode começar hoje, pensando nessa questão de tomar atitudes mais sustentáveis, digamos assim. Pequenas mudanças, né, que impactam. Como a gente falou, a parte da casa inteligente, os smart plugs, termostato inteligente, isso assim, são coisas que dá para usar já no dia a dia. Sim. E dá uma diferença total, né? Então, vamos dizer, você programa uma luz na sua casa, você tem cachorro. Aí eu não vou deixar, eu vou sair 3 horas da tarde, eu ligo a luz porque eu não quero que o cachorro fique no escuro. Aí a luz fica ligada das 3 da tarde até o dia todo. Isso acontece muito, né? Acontece muito. Então você pode, às vezes, colocar um dispositivo inteligente para programar que a luz ligue a partir das 6:30 da tarde. É uma forma bem simples, né, de você automatizar. Você vai pagar menos, vai gastar menos energia e ainda ajuda o planeta, né, cara? E um ponto legal desses smart plugs, que a gente até tinha falado, é que, tipo, não necessariamente o seu dispositivo ele precisa ser smart, mas com o plug você consegue ligar e desligar, né? Exato. Na hora que você quiser, por exemplo. E é muito fácil vamos dizer assim, para as pessoas pesquisarem isso, basta você pesquisar, vamos dizer, no Google, alguma coisa, como economizar energia utilizando dispositivos inteligentes. Já vai trazer uma lista de coisas que você pode usar, um guia, né? E tudo mais. Tem também a parte de consumo consciente que a gente fala, que daí não é tech, mas não é tão tech. Não é tão tech. É você saber, tipo assim, a questão do ciclo de consumo, né? Tô usando uma roupa, não quero mais. Poxa, eu posso doar, ou eu posso, tipo, colocar no OLX, enjoei, mas repassar esse material, né? Exato. Para que ele cumpra e continue no ciclo de consumo, né? E até você também procurar, sei lá, produtos usados. Muitas vezes a gente não pensa nisso, total. né? Ah, não, eu quero comprar um produto novo, mas tem tanta gente vendendo coisa nova que a pessoa acabou de comprar, não usou, tá funcionando bem, você paga mais barato e consegue aí se aproveitar. Então, aí não é uma questão que as plataformas ajudam, por causa da tecnologia a gente tem acesso hoje em dia, né? Um OLX, um Mercado Livre, seja o que for, mas aí é do comportamento de cada um. Comparar produtos também, né? Também. Na hora de comprar e tal, para ver. Até nessa questão de escolha. Poxa, esse aqui, ele tem um efeito menor ali, ele tem um selo sustentável e tal. Como a gente estava falando da caixa da JBL, então, né? Exatamente. Produtos que sejam mais amigáveis com o planeta. Com o planeta, né? Com certeza. E temos também a parte de mobilidade, que é uma coisa que é fácil fazer, já tem a tecnologia hoje em dia, você pode, né? Como a gente já falou, deslocamento a pé, usa um aplicativo de transporte compartilhado. O exemplo que você deu do Google Maps, cara, que escolhe caminhos, né, que gastam menos combustível. Né? Tem o BlaBlaCar, que você consegue compartilhar carona com a galera aí também. Então, tipo assim, tudo isso são pequenas coisinhas que fazem muita diferença, né? Tem um aplicativo bem interessante aqui, que é Too Good To Go, que seria basicamente assim, muito bom para ir embora, para jogar fora, traduzindo. Que é resgate de alimentos de restaurantes que seriam descartados. Olha, isso é muito legal. Muito bom. Eles recolhem esses alimentos para poder não jogar fora e utilizar para quem precisa. Sim. Muito legal isso aqui. Que conectam também os restaurantes, né, e tal. Eu tinha visto um outro que não tinha esse nome, mas tem muita gente fazendo review dele, que você justamente compra, tipo, uma caixa misteriosa, por exemplo, de alimentos que vão vencer ali muito próximo. Eu vi isso. Aí você compra e você não sabe o que vem, mas vem um monte de coisa e aí é justamente para isso, para evitar o desperdício, né? E é um preço bem mais barato, Um preço bem mais barato. É muito legal.
Então, assim, tem muita coisa iniciativa de tecnologia que a gente consegue dar exemplo, mas que basicamente, para várias realidades, funcionam e a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia, né, Cá? Sim. Tem alguns podcasts aqui, documentários também, bem legais, que a gente separou para falar, né, para vocês, caso queiram dar uma olhada, que tem o Our Planet do Netflix. É um documentário bem legal, esse. Esse você já viu? Muito bom, muito bom. Dá um contexto bem interessante sobre o planeta e tal. Esse eu confesso que eu não vi, mas eu vou ver. E tem o Before the Flood, que é do Nat Geo, e o Seaspiracy. A gente deixa depois qualquer coisa escrita para vocês na descrição. Sim. Mas assim, esses documentários são legais porque é aquilo que a gente fala. O que a gente não vê, a gente não se importa muitas vezes, né? Exatamente. Aí te situa na situação do que realmente... Porque hoje a gente vive muito em bolhas de rede social, Sim. então te situa no que realmente está acontecendo no mundo, de como está o nosso planeta de fato, né? Quando você vê aquilo mesmo no documentário, de verdade, tudo aquilo que está acontecendo, você fala, meu Deus, o negócio realmente é de verdade, né? Sim, exatamente. É isso aí. Falamos bastante, basicamente a mensagem que a gente queria passar para todo mundo, né? Sustentabilidade, ela não precisa ser uma coisa, não é uma coisa individual, né? É uma coisa que todo mundo tem que participar. Sim, exatamente. São pequenas iniciativas e por mais que a gente ache que é uma coisa que possa ser distante do que a gente vive hoje em dia, já está em tudo que a gente usa hoje em dia, porque Exato. é algo fundamental para que a gente consiga continuar evoluindo, né? E mostra que dá para fazer, porque assim, tá acontecendo. Não é da melhor forma possível? Não. Sempre vai ter coisa para melhorar, né? Sim, Mas sim. As coisas tem como ficarem bem melhores. Então, é isso aí. Queria agradecer, gente, para vocês que acompanharam aqui o nosso podcast Tech Team. Não esqueçam de vir aqui na loja, conhecer. Loja incrível, que tem muitos espaços legais para vocês conhecerem aqui, testarem os equipamentos, a gente super recomenda. Fica aqui no Também Oscar Freire. não esqueçam de ver os outros episódios, tem que porque ver, aqui galera. a gente já citou o episódio de inteligência artificial, a gente falou dos casos inteligentes, tem diversas dicas ali para vocês, então tem muito episódio legal, também comentem aqui alguma informação que vocês queiram passar, algum tópico que vocês queiram pedir pra gente falar aqui, começa a interagir Isso com a aí. gente, vai ser legal. E obrigado por acompanharem. Lembrando que vocês podem escutar em todas as redes principais de podcast, aqui no YouTube também, se vocês Sim. quiserem ver as nossas carinhas, né, Cá? Lindo. E a gente vê nas próximas. Cá, brigadão. Obrigadão, até mais. Até mais. Tchau, tchau.